Boa noite, obrigada por ter me convidado para essa palestra dessa noite. Obrigada, VetSmart, e obrigada também ao Grupo Mars. Para mim é uma honra participar dessa palestra falando sobre um tópico que eu acho muito interessante. Vamos falar hoje sobre as emoções à flor da pele, as manifestações dermatológicas da ansiedade, dos transtornos emocionais. Eu sou a doutora Marina Snitkovski, sou da Argentina, sou veterinária, doutora em ciências veterinárias e sou especialista em etologia clínica ou medicina do comportamento. As manifestações dermatológicas da ansiedade têm a ver com uma disciplina talvez pouco explorada na medicina veterinária, que é aquela que estuda as doenças etossomáticas. Assim como na medicina humana, falamos de doenças psicossomáticas quando existem manifestações que são somáticas, físicas, mas com uma etiologia emocional. Na medicina veterinária, os veterinários que trabalhamos em medicina do comportamento, em etologia clínica, também reconhecemos quando existem manifestações que são somáticas, físicas, mas que têm uma origem emocional. Eu, pessoalmente, prefiro falar de etossomáticas quando falamos de animais não humanos, porque a psique dos caninos e felinos não tem, pelo menos, o mesmo desenvolvimento que aquela dos humanos, né? Para falar de psicossomáticas. Eu fico mais confortável falando desse jeito. Quando falamos de doenças etossomáticas, a ideia é a seguinte: existem alterações orgânicas, né, físicas e emocionais que podem coexistir, principalmente porque eles compartilham mediadores bioquímicos, moléculas que são comuns, vias de sinalização, mesmo células que são comuns entre os sistemas de controle do organismo, que formam uma rede, que podemos chamar uma rede de controle, de regulação das respostas do organismo. Essa rede pode ser chamada de etoneuroimunoendócrina, e que vai controlar essas respostas do animal, né, nesse caso, diante de mudanças ambientais, de mudanças não somente ambientais de fora, né, mas também mudanças internas. Eu acho que é muito importante ter em conta também as alterações emocionais que existem em nossos pacientes, que eles também são seres que sentem e têm emoções. Hoje em dia, nós já temos demonstrado isso em animais não humanos, e acho importante ter em conta que existem alterações emocionais que podem trazer também sinais físicos nos nossos pacientes para fazer um correto diagnóstico e um tratamento apropriado, né? Nesse caso, eu vou falar de, como eu falei no título, né, daquelas manifestações dermatológicas, mas poderiam ser em outros sistemas, que têm a ver com a ansiedade. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, muitas vezes aparecem quando existe alguma situação de conflito, de frustração, que vira crônica, né, ao longo do tempo. Isso, hoje em dia sabemos que esses conflitos, esse estresse crônico pode predispor ao paciente a ter doenças físicas, especialmente de etiologia também, ou de fisiopatologia imunológica. Por exemplo, síndromes atópicos, alergias alimentares ou ambientais, mesmo autoimunidade, ou doenças que são de tipo inflamatório, crônico, né? Hoje vamos falar particularmente daquilo que chamamos de psicodermatologia veterinária. Às vezes eu prefiro chamar de etodermatologia, mas como é mais reconhecida a disciplina de psicodermatologia em medicina humana, eu vou trazer uma analogia, né, falando de psicodermatologia veterinária.
Quando falamos desse aspecto, né, psicodermatológico, temos uma classificação, vamos dizer, em 4 tipos, né, de manifestações psicodermatológicas. A primeira é a situação de distúrbios comórbidos, ou seja, que existe uma doença dermatológica primária, mas que é piorada, eh, por a apresentação de eventos, de situações, de contextos que são estressantes para o paciente. Isso que nós chamamos de desordens psicofisiológicos. Mas também nós vamos falar hoje sobre os distúrbios emocionais primários, aqueles transtornos de comportamento ou doenças só psiquiátricas, são sinônimos, né? Que vão ter consequências na pele ou nos pelos, né? Seja porque temos comportamentos auto-infligidos ou por causa de mediadores bioquímicos, eh, do estresse crônico, da presença desse estresse patológico, né, que leva a alterações na pele. Mas também temos a a outra possibilidade, que são os distúrbios emocionais secundários àquela patologia da pele. Ou seja, ansiedade, estresse crônico, por causa do prurido crônico, por exemplo. Também vamos falar um pouquinho sobre as alterações do vínculo humano-animal que pode ser causado por patologias dermatológicas primárias. E se bem hoje eu não vou falar disso, porque deveria ter uma outra palestra somente disso, mas a quarta classificação seria os transtornos sensório-cutâneos, como, por exemplo, o síndrome de hiperestesia felina, né? Que tem a ver também, obviamente, com isso com essa manifestação psicodermatológica, mas também tem envolvimento do sistema, vamos dizer, neurológico, né? É uma doença mais hum, etoneurodermatológica, mas não vou falar sobre isso hoje. Então, quando falamos de psicodermatologia, temos que pensar na etiopatogenia. Por que é que podem coexistir essas manifestações, tanto emocionais quanto dermatológicas? Bem, porque a pele e o cérebro, eles têm a mesma origem, né, embrionária, derivam do neuroectodermo e, portanto, compartilham fatores, moléculas, né, não somente moléculas, também células que são semelhantes nos sistemas, né, neuroetológico e na pele, no órgão da pele, e também moléculas, fatores bioquímicos, como, por exemplo, histamina, serotonina, todas as substâncias que têm a ver com o prurido, né, substância P, também aquelas que têm a ver com a dor, as quininas, citocinas inflamatórias, que na verdade elas regulam tanto respostas comportamentais, emocionais, quanto locais na pele inflamatórias, pruridogênicas, né, que geram prurido. Sabemos que os pacientes ansiosos, eles têm uma desregulação do seu eixo hipotálamo hipófise adrenal, que leva, na verdade, a uma hiperestimulação do eixo, mas com uma resposta diminuída da secreção de cortisol, que está esgotado, né, por causa de estar esse eixo hiperestimulado. Então, a secreção tônica normal do cortisol está atenuada, diminuída. Isso leva a um aumento das citocinas pró-inflamatórias, porque o cortisol normalmente diminui a resposta imune. E se o cortisol está diminuído, essa resposta imune pode ficar desregulada, né? Então aparece um aumento das citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1 e a interleucina 6, né? Que levam a um aumento na resposta imune, tanto de tipo celular, né? Com ativação de macrófagos, quanto de tipo humoral. Podemos falar então, quando estudamos a psicodermatologia,
de uma rede entre a pele e o cérebro, ou o cérebro e a pele, né, que na verdade é ida e volta. Justamente porque essas interconexões que existem entre ambos órgãos, entre ambos sistemas, levam a que os perigos, os estressores externos que são recebidos pela pele vão levar um estímulo até o cérebro que vai gerar uma resposta, até mesmo comportamental. E também ocorre o contrário. Estressores que são recebidos pelos órgãos dos sentidos e que são centralizados no cérebro, né? Também vão levar a uma resposta não somente emocional e comportamental, mas podem levar a uma resposta local em diversos órgãos do organismo, né? Não somente na pele, mas hoje vamos a falar da resposta na pele. Essa rede pele-cérebro, cérebro-pele é bem complexa, né? Nós sabemos que a pele tem funções que não são somente barreira. Antigamente, né, falávamos a pele é a barreira entre o indivíduo e o exterior. Hoje em dia sabemos que um órgão, além de ser muito grande, também muito complexo, e que tem funções neuroimunendócrinas, que tem relação também com a regulação eh, etoneurológica geral do indivíduo, né? Então, temos um sistema nervoso periférico na pele, muito rico, né, em aferências sensoriais, em receptores sensoriais, que vão levar a também uma ativação autonômica local para produzir vasodilatação ou vasoconstrição, regular a temperatura local, né, na pele, regular as secreções, mesmo com a função, né, principalmente, eu diria, não somente linfática, mas imune em geral. Temos uma revisão interessante sobre todas as funções, né, da pele, que acho interessante para vocês acessar, né, porque todos os mediadores que têm funções neuroimunendócrinas na pele também podem ter funções nas emoções. Então, esses mediadores, esses receptores, funcionando localmente na pele, vão levar a, por exemplo, uma resposta inflamatória, uma resposta de prurido, mas também podem produzir uma reação, uma resposta distante. Por exemplo, alguns neurohormônios, alguns neurotransmissores que são produzidos nas células da pele, né? E que chegam, obviamente, até o cérebro, como alguns neuropeptídeos, por exemplo, como o hormônio regulador de corticotrofina, ou urocortina, ou o fator liberador de corticotrofina, a própria melanocortina, que são neuropeptídeos que podem ser sintetizados não somente central, né, no cérebro, mas também na pele, assim como outros neurotransmissores como a acetilcolina, histamina, catecolaminas, endocannabinoides, interessante porque hoje em dia estamos estudando e aprendendo muito ainda desse sistema, opioides, vários neuropeptídeos relevantes, como o neuropéptido Y, o péptido intestinal vasoativo, a substância P, todos eles, claro que têm uma resposta local relacionada com o prurido, relacionada com a dor, com a percepção, né, as sensações táteis, mas também eles têm ações centrais, principalmente relacionadas com a resposta de ansiedade. Se estudamos um pouquinho mais a resposta de prurido, acho interessante falar disso. Sabemos que, obviamente, temos aferências sensoriais a partir dos receptores da pele que chegam até o sistema nervoso central através de fibras especiais que vão produzir uma resposta de coceira, né?
principal resposta ao prurido. Durante a resposta de coceira, existe uma ativação no sistema nervoso central em certas regiões, como, por exemplo, o córtex singular, do cíngulo. O córtex do cíngulo tem duas regiões bem relevantes. A região anterior é encarregada de regular a resposta emocional, algumas respostas emocionais. Entanto, que a região posterior do mesmo córtex do cíngulo regula respostas motoras de coceira. Então, na mesma região, no mesmo tecido, né? No mesmo grupos neuronais, pode aparecer uma resposta emocional ou motora ou conjunta nessa região do cíngulo. Assim como a área parietal desculpem, esse é um cérebro humano, né? A área parietal vai ter a ver também com o controle motor, e uma área muito particular, talvez nem tão estudada, né, pelos veterinários, pelo menos, é a substância cinza periaquedutal dorsal. Aqui ficou, esse PAG seria a sigla em inglês, periaqueductal gray, né, a substância cinza periaquedutal dorsal, que está envolvida tanto nesse reflexo, vou dizer, de inibir o prurido pela sensação de dor, quanto na regulação da ansiedade. A substância cinza periaquedutal dorsal é uma das regiões, junto com a amígdala, né, junto com o sistema límbico, que está muito envolvida nos transtornos de ansiedade. Qual seria a fisiopatologia que leva à aparição de doenças psicodermatológicas? Principalmente uma resposta de estresse, somente que patológica, de estresse crônico, de uma hiperativação das vias neuroendócrinas, né? O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal está hiperativado, das vias neurovegetativas. Lembrem que não somente se ativa o sistema nervoso autônomo simpático, mas também o parasimpático, e também tem uma ação sobre o sistema imune, né, que também é importante. E várias vias neuropeptídicas que, como eu falei antes, estão envolvidas tanto na resposta local na pele, quanto na resposta central relacionada com a ansiedade, né? Aqui temos essa situação de que o aumento de certo tipo de neuropéptidos e desse aumento da ativação neurovegetativa e neuroendócrina pode trazer uma alteração na resposta imune. Não falo de diminuição, porque na verdade é uma desregulação. Pode ser de diminuição em alguns casos, mas muitas vezes é uma hiperativação e temos reações de hipersensibilidade, mais do que uma imunodepressão, né? Então, isso leva justamente uma predisposição desse indivíduo a ter doenças de tipo inflamatório, de tipo crônico, em vários órgãos. Pode ser no sistema digestivo, por exemplo, no trato gastrointestinal, pode ser na bexiga e pode ser na pele. Por exemplo, porque aparece uma vasodilatação, um aumento da excitação autonômica e da resposta inflamatória local na pele, que leva a que indivíduos que são atópicos, por exemplo, hoje em dia sabemos que eles são geralmente mais vulneráveis, desculpem, a ter transtornos de ansiedade, a ter uma comorbidade, uma manifestação conjunta de transtornos emocionais relacionados com o estresse, junto com as manifestações somáticas inflamatórias crônicas. Além disso, o próprio desconforto físico que acontece com o prurido também aumenta a irritabilidade, né? É um fator de risco também para
o estresse crônico, as alterações emocionais e comportamentais. Então, aparece uma ideia de círculo vicioso, né, entre o prurido e o estresse. Como qualquer círculo vicioso, ele pode ser, se começar a ler por qualquer uma dos seus componentes, né? Se eu me centro no prurido pode ser gerado por inflamação, mas também a resposta de coceira vai aumentar a inflamação ainda mais, né? O que leva ainda a mais prurido. A situação, o desconforto que produz o prurido vai levar a um aumento do estresse. Esse estresse pode virar crônico e, portanto, patológico, que é o que nós chamamos de distresse. Um distresse crônico num indivíduo vulnerável, que ele não tem como se adaptar a essa situação de estresse, pode acabar num transtorno de ansiedade, que ainda aumenta a coceira, que é um sinal possível, né, de ansiedade, o aumento de coceira, aumento de prurido, né. Então é verdadeiramente um círculo vicioso, né. Se a esse círculo complexo adicionamos a esfera cognitiva, o que que acontece? Os nossos pacientes muitas vezes aprendem que eles ganham a atenção do seu tutor quando eles começam a se coçar. Então isso pode ser um reforço positivo do comportamento de coceira, por parte do tutor, obviamente sem intenção, né, simplesmente que cada vez que o tutor observa que o seu animal está se coçando, chega para ele, fala para ele, né, até às vezes faz carinho, até às vezes tentando distrair, pode lhe dar, não sei, um petisco, então está reforçando esse comportamento de coceira. Agora, existem 4 tipos de relações possíveis entre a apresentação de sinais físicos, somáticos, neste caso, obviamente, vamos pontualizar naqueles dermatológicos, né, mas poderiam ser, não sei, gastrointestinais, né, e distúrbios emocionais, comportamentais. Essas 4 relações possíveis são diferencial. Bem, existem transtornos de comportamento que têm manifestações muito semelhantes a algumas doenças físicas. Então, devemos poder fazer o diagnóstico diferencial. Também, a outra possibilidade, a outra relação possível é a comorbidade, que é, é a apresentação conjunta, né, entre uma manifestação comportamental e física ou somática. Essa comorbidade pode ocorrer por uma associação absolutamente casual. Só por acaso, por azar, esse indivíduo tem 2 ou mais doenças. É possível, né? Mas também existe a possibilidade de uma associação genética. No mesmo cromossoma existem genes, né, que eh, promovem, predispõem, codificam para certo tipo de doença comportamental ou dermatológica, e eles estão perto e migram juntos, né? Ou podem ser interações gênicas de genes que estão distantes. Também, como um pouquinho falei antes, essa comorbidade pode ocorrer porque aparecem regiões anatômicas que são comuns, mediadores bioquímicos que são comuns, né? E então, justificam essa apresentação conjunta, né, por ter as mesmas moléculas, que tem a ver na etiopatogenia. Também podemos observar uma relação consequente, onde a etiologia, a causa é emocional, é uma alteração emocional, sempre que seja persistente, crônica, né, como o caso do estresse, que é um dos fatores causais da doença física. Geralmente,
a todas as doenças, não somente as físicas, mas geralmente são multicausais, né? Multifatoriais. Bem, um desses fatores poderia ser uma alteração emocional. E também temos uma quarta relação possível entre sinais físicos e sinais emocionais, comportamentais, que é a causal. A etiologia, nesse caso, a causa é somática, nesse exemplo, da pele, não somente na pele, da pele, e a doença física a que causa, ou pelo menos é um dos fatores causais da alteração emocional. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses, né? Quando temos prurido crônico, temos que diferenciar. Esse prurido ocorre por ter uma origem na própria pele, né? Ou seja, o problema é da pele ou simplesmente estamos observando uma manifestação, mas que ocorre por uma causa de outro órgão. Sempre que fazemos um diagnóstico diferencial, temos que pensar, excluir, né, as possíveis causas. Eu, quando era estudante, utilizava uma regra mnemônica, né, para lembrar todas as possíveis causas, etiologias, fisiopatologias para todo tipo de diagnósticos, né, que era utilizando o acrônimo Vitamin D, em inglês, né, vitamina D. Não sei se vocês utilizam, se não utilizavam, eu compartilho com vocês, né. Causas de qualquer tipo de doença, pode ser vasculares, pode ser infecciosas ou inflamatórias, incluindo também parasitárias, que não tem P aqui. T, traumáticas, podem ser tóxicas, né. A, eh, anomalias no desenvolvimento, problemas de desenvolvimento, causas congênitas, metabólicas, iatrogênicas, às vezes, ou idiopáticas, não conhecemos qual é a sua etiologia principal. N, neoplásicas, ou poderia ser também nutricionais. D, degenerativas. Só que eu acho que essa regra mnemônica ficou um pouquinho oxidada. Vamos adicionar aqui uns antioxidantes para essa regra ficar mais atualizada, né? Então, vou adicionar aqui vitamina C, um antioxidante, né? Porque também deveríamos pensar naquelas causas comportamentais, sejam de origem emocional, pode ser vitamina E também, como antioxidante, bem potente também, ou cognitivas, né? Então, não esqueçamos que existem essas possibilidades também. Geralmente eles ficam para o final. Isso é bom, é normal. Que primeiro vamos descartar aquelas outras causas físicas e se foram excluídas, então vamos pensar também na possibilidade da causa comportamental. A outra possibilidade de relacionamento, eu falei comorbidades. Quando aparecem patologias dermatológicas que quando se apresentam conjuntamente com alterações emocionais, como estresse crônico, vão ser pioradas, vão recorrer, vão aparecer, vão ser mais difíceis de tratar, né? Que na verdade é uma apresentação conjunta e que precisa do diagnóstico de ambas entidades, né? Ou seja, a presença de uma etiologia somática confirmada, isso não exclui a possibilidade de que também exista uma apresentação de distúrbio comportamental. Então, cuidado com isso, né? Se existe, ok, perfeito, existe uma etiologia somática, por exemplo, uma dermatite atópica, ótimo, mas isso não quer dizer que o animal não pode, além disso, ter um transtorno de ansiedade. Então, precisamos diagnosticar ambas e também tratar ambas entidades. E aí aparece, às vezes, a situação de ter que combinar fármacos, por exemplo. Então, temos que avaliar se são compatíveis, que eles não trazem efeitos adversos por serem utilizados conjuntamente, né?
Quais são as comorbidades mais típicas, falando obviamente, psicodermatologia, né? Bem, geralmente, as dermatites atópicas, os síndromes atópicos, dependendo se falamos de caninos ou felinos, né? Ou todo tipo de dermatites inflamatórias crônicas podem aparecer comorbidamente com a ansiedade. Está estudado em vários trabalhos, principalmente com caninos, que em animais atópicos aparece um aumento da reatividade, da ansiedade, da agressividade, e de todo tipo de problemas de má adaptação, né, de desadaptação. Esse aqui são os resultados de um trabalho que eu fiz trabalhando com 102 caninos, todos eles com algum diagnóstico de transtorno de ansiedade. A maioria deles com transtorno de ansiedade generalizada e porcentagem menor com transtorno de ansiedade por separação. Vou aclarar que isso foi feito antes da pandemia, porque hoje em dia talvez isso até que seria diferente os porcentagens. Dentro desse grupo de pacientes, a metade deles também tinham algum tipo de manifestação física, somática, crônica, de tipo imunomediado. Por exemplo, dermatite. Por exemplo, sinais gastrointestinais crônicos, diarreias, vômitos, né? Que estão dentro desse grupo que ficou como outros sinais físicos que não são dermatológicos, né? Mas dentro desse grupo de animais com manifestações físicas, grande porcentagem apresenta manifestações dermatológicas, principalmente com dermatite atópica, né? Se eu vejo essa porcentagem e comparo com qual é a prevalência habitual na população normal, vamos dizer, na população geral, mais do que normal, de caninos, a prevalência, pelo menos, segundo vários autores, está por perto do 15%. E eu estou achando uma prevalência bastante maior, né? Nesses casos de indivíduos que são ansiosos. Isso eu acho interessante. Vamos entrar agora. Eu falei diferencial, um tipo de relacionamento, falei comorbidade. Vamos entrar na situação em que o distúrbio primário é o emocional. O transtorno emocional, como etiologia, e a manifestação ocorre na pele. Seja em forma direta, a pele é o órgão de manifestação de alguns distúrbios, como estresse crônico, ou seja, indireta, porque a pele é o alvo da alteração comportamental quando existem comportamentos autoinfligidos. Então, vamos falar do primeiro caso. O estresse crônico, e somente para aclarar, né, quando falamos de estresse, simplesmente, ou o estresse, esse é o estresse normal. Todo mundo tem que ter, é fisiológico, uma resposta que é necessária para a sobrevida, né? Agora, se essa situação fica crônica, ou com um aumento da intensidade, ou o animal não tem como se adaptar, não tem uma boa capacidade de adaptação, esse estresse vira patológico, que chamamos de distresse ou estresse crônico. Quando pode aparecer esse estresse desadaptativo? Por exemplo, quando existem problemas no desenvolvimento comportamental, uma falta ou inadequada socialização com outros indivíduos, sejam da mesma espécie ou de outras espécies, falta de habituação a estímulos físicos inanimados, conflitos crônicos territoriais, por exemplo, que seria mais importante no caso dos gatos, ou sociais,
tanto para os gatos quanto para os cachorros, né? Uma comunicação inadequada com os tutores, talvez mais importante, mais relevante no caso dos caninos, ou um ambiente que não tem os estímulos apropriados, seja porque é hipoestimulante ou porque é hiperestimulante, né? Ou pelo menos porque não é previsível. Qualquer uma dessas situações pode trazer um estresse patológico e também qualquer patologia do comportamento, qualquer transtorno comportamental vai gerar estresse crônico e vai levar esse indivíduo a uma situação de desadaptação. A ansiedade ou de estresse, o estresse crônico, traz um aumento de catecolaminas, de certo tipo de neuropeptídeos e de certo tipo de citocinas pró-inflamatórias que podem gerar o prurido que chamamos de prurido psicogênico, o prurido de origem emocional. Além disso, também pode ficar alterado, por exemplo, o ciclo de crescimento dos pelos. Então, aparece esse tipo de alopecia parcial, né? Areata, por exemplo, mais frequente nos caninos, ou um manto, pelo que aparece despenteado, desagradável, parece sujo, né? Um manto hirsuto. Pelo menos em espanhol chamamos assim. Eu não lembro se essa palavra é correta em português. Também, como consequência desse aumento de certo tipo de neurotransmissores, de citocinas pró-inflamatórias, por causa do estresse crônico, pode aparecer uma alteração na pigmentação. Esses pelos brancos, leucotríquea, principalmente no rosto, tanto em felinos quanto em caninos, obviamente é mais fácil de observar naqueles que têm os pelos escuros, né? É mais fácil, mas pode acontecer em qualquer tipo de pelagem, né? E até pode aparecer um aumento de secreções que levam a dermatites sebáceas, né? Também. Qual é a fisiopatologia? Bem, já falamos, é uma resposta patológica de estresse que tem todos esses sistemas de resposta de estresse aumentados, né, na sua ativação e, portanto, uma alteração na resposta imune para um protótipo mais tipo pró-inflamatório, que leva a uma predisposição a doenças inflamatórias crônicas, um aumento do prurido, né? E também uma alteração do ciclo do crescimento dos pelos, que até pode levar a esse eflúvio telogênico, né? Que aparece em algumas situações de estresse, um aumento de certo tipo de substâncias que alteram o ciclo de crescimento dos pelos, que alteram a pigmentação, né? Mas também temos a situação onde a pele, na verdade, é atingida secundariamente, né, por causa da alteração comportamental, que são as manifestações autoinfligidas, como, por exemplo, a autolamedura excessiva. Ou, não tem por que ser somente lamedura, pode ser mordida, né, mas geralmente, ou começa pelo menos com uma autolamedura excessiva. Isso pode aparecer, por exemplo, como o que chamamos de um comportamento deslocado, fora de contexto, ou atividades de substituição que fazem parte do transtorno de ansiedade generalizada quando fica permanente, crônica. Geralmente observamos nos cães um tipo de autolamedura mais focalizada, que leva frequentemente essas dermatites por autolamedura, né, dermatite acral, ou esses granulomas por autolamedura. E nos gatos, geralmente a manifestação é mais extensiva, em várias partes da pele, né? Pode ser, por exemplo, em ventral do abdômen, que é bastante frequente, caudal das patas, do rabo também, se bem claro que pode ser em caninos extensiva, em felinos focalizada, mas o mais frequente é essa diferenciação entre espécies, né? Que aparecem, então, como parte do transtorno de ansiedade generalizada. Dentro dos sinais de ansiedade, aparecem sinais que são comportamentais
e sinais mais de tipo físico, como essa autolamedura excessiva. Falando das manifestações clínicas de ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizado, geralmente o que observamos como sinais típicos são alterações no comportamento exploratório. Em caninos, geralmente está aumentada com aumento da exploração oral e, portanto, leva a uma destrutividade. Aumentos também da atividade é, cinética, né? Não somente exploratória. Então, momentos do dia em que o animal fica sobreativo. E em felinos, pode acontecer que esteja aumentada também, principalmente a atividade noturna, né, de exploração noturna, destrutividade também por hiperatividade, mas muitas vezes aparece uma inibição da conduta exploratória. O animal fica mais quietinho, né, não explora tanto. Outros sinais típicos da ansiedade é a agressividade, que geralmente é de tipo defensiva, né? Ou seja, emocional, defensiva, irritativa pelo contato físico ou por medo, que também tem muita relação com a ansiedade, né? Em felinos, mesma ideia, pode ser irritativa. Esses gatos que não toleram os contatos, que não toleram as carícias, também territorial. Como os gatos têm um apego muito forte com o seu território, é bem mais frequente que apareça essa agressividade territorial, né, com pessoas que entram na casa ou mesmo com alvo nos tutores, né. Atividades de substituição, como eu falei antes, autolamedura excessiva, geralmente em caninos mais focalizada, em felinos mais extensiva, né, ventral, nos flancos, nos laterais, caudal dos membros posteriores. E também aparece uma alteração das interações, na verdade, sociais. Por exemplo, tanto caninos quanto felinos podem aumentar a demanda de atenção, podem pular, vocalizar, né, e também pode aparecer essa vocalização excessiva, né, seja de tipo territorial, intraespecífico para outros, no caso dos caninos, né, ou, para pessoas, né. E no caso dos felinos também, um aumento da demanda de atenção, da busca da atenção, especialmente noturna ou de madrugada, né, que é bastante desconfortável para os tutores, vocalizações excessivas que muitas vezes são reforçadas pelos tutores, né, que eles chegam para o animal quando fica assim miando, até pensando que ele quer comer e não necessariamente ele tem fome, né, mas obviamente reforçam com o alimento. Também temos a situação de manifestações autoinfligidas, produto de um transtorno compulsivo. Pode ser por autolamedura, mas pode ser também sucção, mordidas, mesmo automutilação. E não somente por transtornos compulsivos, mas também por alguns transtornos dissociativos, onde aparentemente aparecem alucinações, e o animal fica autoagressivo. Ele ataca, caça, né, agrede o seu próprio corpo. Pode ser as patas, pode ser, talvez mais frequentemente, o extremo distal do rabo, da cauda. Esse seria o caso, por exemplo, poderia ser um transtorno compulsivo ou dissociativo. Mas também falamos de uma quarta opção, né, onde o distúrbio emocional, ou a alteração emocional é secundária à alteração ou ao distúrbio dermatológico. Ou seja, temos uma causa física nesse caso, nesse exemplo é dermatológica, onde temos manifestações comportamentais que aparecem como consequência, né, da causa física. Na verdade, a maioria das vezes que temos um paciente no consultório,
o motivo de consulta é uma mudança comportamental, porque o comportamento é a variável que emerge, né, do indivíduo e aquela que nós, humanos, temos a capacidade de observar, né, a mudança comportamental. Mudou o comportamento, ele não come, ele está deprimido, né? Também conhecemos bastante aquilo chamado de comportamento de doença, sickness behavior em inglês, que tem a ver com um comportamento de inibição comportamental por conta da liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, que é uma resposta ao estresse, seja físico e ou emocional, né? Então aparece esse estado de inibição motivacional, inibição comportamental, anedonia, ou seja, não expressar os comportamentos típicos, né? Fadiga, diminuição da libido, diminuição do apetite, diminuição dos contatos sociais. No caso de, da, das doenças psicodermatológicas, onde a causa é física e dermatológica e a consequência é emocional, tem a ver também com esses neuroimunomediadores que são gerados na pele e que, além de produzir uma resposta local, também, como eu falei antes, estou repetindo o mesmo slide, né? Também vão levar esse animal a ter uma maior, pelo menos, predisposição de ter um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse crônico. Em humanos, também é estudado que aquelas condições que transformam a pele e que são desfigurantes, que levam a uma alteração, por exemplo, no rosto, né, são um importante risco de ansiedade, de depressão, por conta da alteração do relacionamento do indivíduo com seu entorno, né? O que acontece seguintes? Bem, também a alteração da pele e do manto também podem levar a uma menor interação social, a um menor contato físico. Por quê? Porque a doença da pele é feia, é desagradável. É desagradável para tocar, né? Ao tato, tem mau cheiro, parece, na verdade tem essa aparência doente. Então é possível que as interações sejam diminuídas, que esse animal que, por exemplo, antes dormia com o tutor, agora foi jogado fora da cama, por exemplo, mesmo a coceira permanente também é muito desconfortável para o tutor. Autolambedura excessiva, especialmente noturna, o barulho que faz, né? Muitas vezes faz que fique fora do quarto, por exemplo. Então, isso também leva o animal a se estressar, né? A diminuição dos contatos sociais também é uma fonte de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, os distúrbios comportamentais, eles têm, trazem, né, um desequilíbrio nos sistemas de controle do organismo, nessa rede etoneuroimunoendócrina que eu falei. Isso pode levar tanto à aparição de sinais comportamentais, com essa base emocional, essa base cognitiva, quanto sinais físicos, seja por fatores neurológicos, endócrinos, imunes ou autoinfligidos, comportamentais. Sabemos que as emoções negativas, o medo excessivo, a ansiedade, a frustração crônica, o estresse, eles vão gerar alterações na modulação imune e hormonal também. E isso pode predispor o animal ter uma doença física crônica e, obviamente, vai diminuir não somente o seu próprio bem-estar e a sua própria qualidade de vida, senão também a qualidade de vida do entorno, da família, né, da manada família, da família multiespécie, como falamos hoje em dia. Então, devemos trabalhar conjuntamente. O manejo deveria ser, na minha opinião, interdisciplinário, fazer interconsultas entre especialistas, né?
não somente com o dermatólogo, nem somente com o etólogo, né, com o veterinário comportamentalista. O trabalho interdisciplinário é importante para minimizar o estresse, diminuir aqueles estímulos que sabemos que podem ser adversivos, gerar um ambiente apropriado, um enriquecimento ambiental, cognitivo, ocupacional, mas para isso é importante conhecer qual é o comportamento normal da espécie, quais são as necessidades comportamentais, as necessidades ambientais, qual é a fisiologia desse tipo de comportamentos. Por isso que é importante conhecer bem a espécie com a que estamos trabalhando, né, o indivíduo com aquele estamos trabalhando, e conhecer as bases da etologia clínica, né? Porque muitas vezes precisamos, além do tratamento dermatológico, um tratamento comportamental, que pode ser somente a terapia comportamental ou o conjunto, né, da terapia comportamental, de modificação de comportamentos, junto com algum tratamento biológico do comportamento, seja utilizando psicofármacos, nutracêuticos, feromônios, fitoterápicos, o que seja, e às vezes a combinação de vários deles, mas o importante é que temos que ter uma visão integral desse paciente. Eu acho que isso é importante tanto no diagnóstico, quanto no tratamento desse indivíduo e no acompanhamento, novamente, não somente do paciente, mas também dessa família que está abordando, né, uma situação complexa, como pode ser um transtorno psicodermatológico. E como é complexo, é interdisciplinário, então devemos trabalhar com essa visão integral e interdisciplinar. Muito obrigada, espero que tenham compreendido, desfrutado tanto como eu, né. Aqui vocês têm alguns, vias de contato, se precisaram me contatar, me fazer alguma pergunta. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço o convite da Betsmart e agradeço ao Grupo Mars também pelo patrocínio e muito boa noite.